Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Nós somos a Igreja Cristã Evangélica na cidade de Santo Antônio dos Lopes, Maranhão. É um prazer tê-los conosco nesta noite. Você que nos acompanha através das redes sociais. Nós temos o nosso canal no YouTube. Você pode inscrever-se, deixar lá a sua mensagem, seu like e nos acompanhar. Nós queremos, nessa oportunidade, convidá-los para meditar na Palavra de Deus. Há uma plateia diante de nós, a qual nós saudamos em nome do Senhor Jesus Cristo, dizer que você é bem-vindo, é bem-vinda à Igreja Cristã Evangélica. Abra sua Bíblia para o Evangelho de Mateus, capítulo de número 18. Nós faremos a leitura de todo o capítulo. Está escrito assim: naquela hora, aproximando-se de Jesus, os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança fora de ti. Melhor é entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, serem lançados no fogo do inferno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançados no inferno. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os anjos, ou que os seus anjos dos céus, veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontrar, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Se teu irmão pecar contra ti, vai ergui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra
concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai, que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio dele. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que lhe deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque lhe suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar cada um ao seu irmão. Até aqui, que o Senhor nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Nesta noite nós queremos meditar nesta pergunta que fora feita pelos discípulos a Jesus. A pergunta que está no primeiro versículo: quem é o maior do reino de Deus? Esta é uma pergunta feita pelos discípulos do Senhor Jesus. Essa pergunta, ela vem logo após uma situação constrangedora, onde os discípulos Tiago e João fizeram um pedido a Jesus. Esse pedido que eles fizeram está registrado no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, os versos de 35 ao 45. O evangelista Mateus também faz menção deste pedido que fora feito por aqueles discípulos. No Evangelho de Mateus, aqueles 2 discípulos, Tiago e João, estavam acompanhados por sua mãe. Vale a pena fazer a leitura de Marcos capítulo 10, para que os irmãos tenham uma boa compreensão de qual fora o pedido daqueles discípulos. Veja na sua Bíblia comigo, Marcos capítulo 10, o verso 35 em diante está escrito: Então se aproximaram dele Tiago e João. Aproximaram-se de Jesus Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória
nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Foi este o pedido daqueles discípulos. Senhor, nós sabemos que o Senhor veio para implantar um reino, e nós estamos querendo solicitar-te esta honra, esta glória, de nós, irmãos, Tiago e João, tenhamos o direito de, no teu reino, um sentar-se à direita e outro à esquerda. E a continuação do Evangelho de Marcos diz que os outros 10 discípulos ficaram indignados. Diz a continuação do texto: mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os à parte ou para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A ideia de Tiago e João é a mesma ideia que paira na mente da maioria dos homens: o desejo de poder, o desejo de posição, o desejo de governar, o desejo de ser autoridade. E aquele pedido causou indignação aos discípulos de Jesus. Então, nós chegamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, onde os discípulos fizeram esta pergunta. A pergunta é: quem é o maior no reino de Deus? Quem é que terá a posição de honra? Quem é que será autoridade? Quem é que vai exercer autoridade sobre os homens? Jesus deixa claro no texto de Marcos que o reino de Deus é diferente do reino dos homens. E nós aprendemos que o maior no reino de Deus, em primeiro lugar, o maior no reino de Deus é aquele que serve. É aquele que serve tomando como exemplo a pessoa de Jesus Cristo. Se eu, se você, se nós que aqui estamos neste templo, se você que está em casa quer tornar-se grande no reino de Deus, a orientação do Senhor Jesus Cristo nas Escrituras Sagradas é que eu e vós outros devemos ser servos. Precisamos servir, e o nosso exemplo de servidão é Jesus Cristo de Nazaré. Ele deu esta aula e tantas outras aos seus discípulos, e bem próximo
da sua partida para o céu. Próximo ali da última ceia, o evangelista João registra no capítulo 13 uma aula sobre servir. Alguém que quer ser grande, alguém que quer ser notado no reino de Deus. João capítulo 13, os versos de 12 a 17, nós lemos: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Antes daquela ceia, Jesus dá exemplo de como se deve servir. Aquele que quiser ser grande, aquele que quiser ser maior no reino de Deus, deve servir aos seus irmãos, deve servir a todos, deve se colocar à disposição para servir a Deus e servir aos irmãos, servir aos irmãos e servir a Deus. E o exemplo é o exemplo de Jesus Cristo. E este servir é um servir voluntário, como Jesus serviu. É um servir por amor. O amor que foi dado como exemplo, o amor sacrificial, o amor que doou-se a si mesmo, o amor de Jesus Cristo. Esse servir é o servir em obediência. Jesus, no seu servir, ele foi obediente, e obediente até a morte. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz: até a morte de cruz. Este servir é um servir humildemente. Tomar uma toalha e uma bacia com água e lavar os pés empoeirados dos seus discípulos. E Jesus chama a atenção para aqueles, e também para nós, que aquele que quer ser grande, aquele que quer ser maior no reino de Deus, precisa servir às pessoas. E nós aprendemos também, neste texto que ora lemos, que o maior no reino de Deus são os humildes. Veja o verso de número 4 do nosso texto, Lucas capítulo 18, verso 4. Ele diz: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino de Deus. Primeiro, se queremos a resposta de quem é o maior no reino de Deus, a primeira resposta é: o maior no reino de Deus é aquele que serve. A igreja presente já aprendeu isso e vai poder dizer isso de maneira audível para os que estão em casa poder ouvir.
Primeiro, o maior no reino de Deus são aqueles, mas eles servem com fé em Deus. Agora sim, agora vocês vão responder com fé em Deus. O maior no reino de Deus são aqueles que servem. Isso mesmo. E nós aprendemos agora com o versículo 4 que o maior no reino de Deus são aqueles que se humilham, ou são os humildes. Vocês podem dizer para os irmãos que estão lá em casa, ou na casa deles: o maior no reino de Deus são os humildes. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nas bem-aventuranças, no versículo de número 3, está escrito: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E Jesus, respondendo à pergunta de seus discípulos sobre quem é o maior no reino de Deus, ele, tomando uma criança e apresentando lá no meio deles, diz: quem não se converter, quem não se humilhar como esta criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. O reino dos céus é para os que servem. O reino dos céus é para os que são humildes de espírito. Os humildes de espírito são aqueles que foram quebrantados, são aqueles que não estão mais cheios de si, que não confiam em si mesmo, mas se humilharam diante daquele que tem o poder de perdoar os pecados. Por isso Jesus diz que quem não se converter, e conversão é mudança de mente, é mudança de atitude, é mudança de coração, é mudança de vida. E ele então, tomando aquela criança, e não tem exemplo maior e melhor do que uma criança em humildade. Uma criança é ofendida, uma criança é repreendida, e de repente ela chora, e naquele primeiro momento ela fica com raiva, mas momentos depois, se você a chamar, ela vem sorrindo, ela vem alegre e lhe dá um abraço, e não leva em consideração a ofensa anterior, porque a criança é humilde. E os servos de Jesus, os discípulos de Jesus, eles iriam sofrer muitas afrontas, eles iam sofrer muitas coisas, seriam muitas aflições, e eles precisavam, e nós também precisamos, porque esta palavra é para nós. O evangelista João, nas palavras de Jesus, ele diz: no mundo tereis aflições. Este mundo é um mundo onde nós somos ofendidos, onde nós somos muitas vezes humilhados, recebemos pancadas, somos incompreendidos, e não podemos guardar amargura, ressentimentos em nossos corações. Nós precisamos ser humildes como crianças. E uma coisa que aprendemos também com as crianças é que elas são dependentes. E os humildes que herdarão o reino de Deus são pessoas que, na sua humildade, reconhecem que depende de Deus, que depende dos irmãos, que não é capaz de suprir as suas próprias necessidades. Quantas pessoas que ainda não entenderam isso são cheias de si. Eu não preciso de ninguém, comigo é do meu jeito mesmo, eu sou assim, e não mudo. Aquelas pessoas precisam conhecer Jesus, precisam conhecer Jesus, e precisam se converter, e precisam se humilhar, e na sua humilhação entender
que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos dos nossos irmãos, que nós não somos uma ilha, que nós não vivemos sozinhos, mas nós precisamos uns dos outros. E nesta humildade, na humildade de uma criança, nós podemos perceber a admiração que as crianças têm pelo seu pai. Quando criança, e eu falo de uma criança ainda pequena, seu pai faz algo e ela fica admirada. O meu pai, e quantas coisas o seu pai, o meu pai, o nosso Pai que está no céu tem feito, quantas maravilhas de Deus nós podemos contemplar, e quantas pessoas não se admiram mais das coisas de Deus, da grandiosidade de Deus, dos benefícios de Deus para as nossas vidas. As crianças, humilde, meu pai é extraordinário, o meu pai é grande, o meu pai é o mais inteligente, o meu pai é o mais forte. E eu digo para você, que já se humilhou diante do Senhor como uma criança, o seu pai, meu pai, o nosso pai, ele é grande, aleluia, ele é poderoso, ele tem feito maravilhas. E nós podemos contemplar as maravilhas do Senhor e admirá-lo, dizer: Ele é o meu Pai. Quem é o maior no reino de Deus? O maior no reino de Deus é aquele que serve. O maior no reino de Deus é aquele que se humilha, que se prostra, que depende, que admira o seu Pai que está no céu. E em terceiro lugar, verso 7 ao 9 de Mateus capítulo 18, diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual vem escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo do inferno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Aprendemos aqui que o maior no reino de Deus é aquele que evita escândalos, é aquele que procura viver em santidade, aquele que procura em tudo e em todas as coisas agradar ao seu Pai. Este texto que nós lemos não é desejo de Jesus que cortemos mãos, que cortemos pés, que arranquemos olho. Não é esta a vontade do Senhor. Não tomemos isto, ou não tomemos essa mensagem de forma literal. Houve um homem chamado Orígenes, um dos pais da igreja. Orígenes, ele lendo estes textos e lendo também o capítulo 19 de Mateus, o verso 12, mais especificamente, ele tomou essa palavra de forma literal, e Orígenes, ele castrou-se porque ele queria servir ao Senhor, queria servir melhor.
e aquilo que era objeto de suas tentações era a sua sexualidade. Eu não sei, mas você sabe, e Deus sabe melhor do que eu e você, quais são os objetos das nossas tentações. Aquilo que nos tenta, aquilo que nos provoca, aquilo que nos faz sair do caminho. E é exatamente isto que o Senhor quer nos ensinar. Aquilo que é objeto da sua tentação, fuja. Não dê atenção. Não olhe. Pois aquele que é maior no reino de Deus é aquele que evita os escândalos. E são várias as lições que nós podemos tomar para nós. Obrigado. Na pergunta que fora feita pelos discípulos, a pergunta foi: quem é o maior no reino de Deus? E a igreja presente e aqueles que nos assistem em casa já têm a resposta. O maior no reino de Deus é aquele que serve. O maior no reino de Deus é aquele que se humilha. O maior no reino de Deus é aquele que evita escândalos. E finalmente, meus irmãos, os versos 33 ao 35 de Mateus capítulo 18 diz: não devias tu igualmente compadecer-te do teu irmão ou do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugas. Tem uma versão que diz aos atormentadores, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Pedro fez também uma outra pergunta, no verso 21. Pedro aproximou-se e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? A lei dizia até 3 vezes. Pedro achou que era o máximo, até 7 vezes. Jesus então disse: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Para demonstrar a grandiosidade do perdão de Deus, Pedro não conseguiu dimensionar o tamanho do perdão de Deus. E na sequência do texto, nós encontramos nesta epígrafe a história do rei que ausentou-se do país e, ao retornar, chamou aos seus devedores para um ajuste de contas. E aquele que lhe é apresentado, aquele homem, ele lhe devia tanto, que se aquele homem fosse vendido, juntamente com a sua esposa, com os seus filhos e todos os seus bens, não seriam suficientes para saldar a sua dívida. Aquele homem, sabendo do tamanho da sua dívida para com o seu senhor, prostrou-se diante dele e lhe rogou que ele desse a oportunidade
de pagar a sua dívida, que lhe desse tempo para que ele pudesse trabalhar e pagar a sua dívida. Mas o texto diz que o seu Senhor compadeceu-se dele, teve misericórdia dele, mandou para a sua casa, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Mas aquele homem que fora perdoado, ao sair da casa do seu credor, encontrou nas ruas daquela cidade alguém que lhe devia um valor irrisório diante da dívida que lhe havia sido perdoada. E ele agarrou aquele que lhe devia, e eu consigo imaginar pelo texto ele sufocando aquele homem que lhe devia, dizendo: paga-me o que me deves. E aquele homem também prostrou-se diante dele e disse: tem paciência comigo, tem misericórdia, porque eu te pagarei. Mas aquele homem não quis conversa e o denunciou, e aquele homem foi preso até que pagasse a dívida. Mas as pessoas viram e compadeceram-se e foram relatar ao Senhor daquele servo, o qual lhe mandou chamar. E quando o chamou, contou-lhe o relato, e olha como ele adjetiva aquele servo. No verso de número 34 diz: e indignando-se o seu Senhor, o entregou aos atormentadores, até que lhe pagasse a dívida. Mas é o verso 32 que eu quero ler. Diz: então o seu Senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, eu perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu fazer o mesmo? Então, a resposta à pergunta feita pelos discípulos a Jesus é: o maior no reino de Deus é aquele que perdoa. É aquele que perdoa, igualmente fora perdoado. Você foi perdoado por Deus. Eu também recebi o perdão de Deus de uma dívida que eu não conseguiria pagar jamais. Diante de qualquer ofensa que os homens vos façam, ou que os homens nos façam, o perdão que recebi é muitas vezes mais do que aquilo que eu preciso perdoar. Quem é o maior no reino de Deus? O maior no reino de Deus é aquele que serve. Quem é o maior no reino de Deus? O maior no reino de Deus são os humildes, que se convertem, que se humilham diante do Senhor, que dependem do Senhor, que têm admiração pelo Senhor. Quem é o maior no reino de Deus? O maior no reino de Deus é aquele que evita os escândalos. Quem é o maior no reino de Deus? O maior no reino de Deus é aquele que perdoa os seus irmãos. Compreendendo esta palavra, compreendendo o valor do reino de Deus, com essas informações obtidas hoje, eu consigo contemplar no espelho
o reflexo de um homem que sou eu mesmo. E esse reflexo, olhando a retrospectiva de quem eu fui, eu reconheço que se fazia necessário me converter. Olhe para você mesmo. E de repente, olhando você mesmo, diante dessas informações que você recebeu, de repente você olha para si e diga: eu preciso me converter. Eu preciso humilhar-me. Eu preciso me dispor a perdoar os meus ofensores. E só então eu poderei servir ao meu Deus com todo o meu ser, com toda a dependência, com toda a admiração que tenho do meu Senhor. Isso é possível através da ação do Espírito Santo na sua vida. O texto fala também de uma ovelha desgarrada, que o Senhor fora buscar. Essa ovelha desgarrada era você. O evangelista Lucas, no capítulo 15, verso 3 em diante, ele fala de uma ovelha perdida. Aquela ovelha perdida era eu. Aquela ovelha perdida era você. Mas o Senhor foi buscar. O devedor incapaz de saldar as suas dívidas era eu. Eu não tinha como pagar, mas o Senhor pagou na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para que eu tivesse vida e vida em abundância. Olhando no espelho, eu contemplo aquele homem endividado, que tudo que ele tinha, que tudo que ele viesse a possuir, seria insignificante diante do preço do seu pecado. Mas o Cordeiro Santo, sem mácula, sem defeito, foi imolado. E ele, ao concluir o sacrifício, no seu último momento, naquela cruz, Mateus 28, ele disse: Pai, está consumado. O preço está pago. Ele pagou pelos meus pecados. Ele pagou pelos seus pecados. Aleluia. Glória a Deus. Credor malvado era eu também. Aquele que era incapaz de perdoar. Aquele que era incapaz de usar de benevolência, de usar de misericórdia. Aquele que o Senhor chamou de servo malvado. Eu olho no espelho e posso dizer: aquele servo malvado era eu. Quando eu ouço o pedido de Tiago e de João: Senhor, no teu reino, permite que eu sente à tua direita e o meu irmão à tua esquerda. Aquele que desejava a honra, aquele que desejava as benesses do poder, aquele que desejava ser reconhecido pelos homens, aquele homem era eu. Aquele homem era eu. Mas eu olhando no espelho, eu vejo alguém
que é objeto do amor de Deus. E eu glorifico ao Senhor e digo: aquele homem sou eu. A ovelha perdida, a ovelha desgarrada, o homem que desejava as honras do mundo, o homem incapaz de perdoar os seus ofensores, o homem com uma dívida imensa incapaz de pagar. Esse homem é também o objeto do amor de Deus. É este homem pecador, este homem insensível, este homem malvado, este homem pecador, que o evangelista Mateus diz no verso de número 11: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Louvado seja o nome do Senhor. O evangelista Lucas, no capítulo 19, no versículo 10, na casa de um homem chamado Zaqueu, pecador, cobrador de impostos, mal visto pela sociedade, Jesus declarou naquela casa: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que essa palavra encontre espaço na tua vida e no teu coração. E se porventura você se identifica com aqueles homens que pediram posição de glória, se você se identifica com aquele homem que tem uma dívida enorme e é incapaz de pagá-la, se você se identifica com aquele homem malvado e insensível, se você se identifica com algum destes, você precisa converter-se. Se você está desgarrado como aquela ovelha, se você está perdido como aquela ovelha, você precisa de Jesus. Você precisa de ter um encontro com Jesus. E este encontro pode ser hoje, pode ser agora. Se porventura aqui neste auditório tem alguém que diz: pastor, este homem malvado, esta mulher malvada, esse homem pecador, esse homem insensível, sou eu, mas eu quero hoje me converter, porque eu quero servir ao Senhor. Eu quero servir ao Senhor, e eu quero servi-lo de todo o coração. Eu quero me humilhar diante do Senhor, pois eu quero depender dEle. Eu quero contemplar a sua glória. Eu quero viver uma vida de contemplação diante do Deus da minha salvação. Eu estou aqui, mas eu preciso perdoar alguém. Receba primeiro aqui o perdão de Deus, e ao sair daqui, ao encontrar os seus ofensores, declare a eles que eles também estão perdoados. Você quer viver uma vida santa, fora de escândalos? Então hoje é a noite da sua reconciliação com Deus. É a noite de se voltar para Ele, com o coração quebrantado, com o coração humilde. Eu pergunto: tem alguém nessa noite que gostaria que nós orássemos por você e por você? De repente alguém que ainda não é crente e quer converter-se. De repente alguém que é crente, mas está desgarrado e quer voltar ao aprisco do Senhor. Alguém que estava com uma amargura no seu coração, mas quer receber o perdão de Deus para poder também liberar perdão para as pessoas. Eu quero orar com você e por você. Tem alguém? Você entendeu a mensagem? Então deixa eu perguntar para ver se vocês entenderam. Quem é o maior no reino de Deus? Primeiro, é aquele maior no reino de Deus, é aquele que
serve. Segundo, o maior no reino de Deus é aquele que se humilha. Terceiro, o maior no reino de Deus é aquele que evita escândalo. E quarto, o maior no reino de Deus é aquele que perdoa. Do mesmo modo como foi pensado. Fiquemos todos de pé. Vamos orar. Eu quero orar por você também que está em casa. Senhor, muito obrigado. Obrigado mesmo por tudo aquilo que o Senhor fez e faz por nós. Obrigado por nos dar a oportunidade de nos convertermos, de nos humilharmos como criança. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de te servir. Nós queremos te servir de todo o nosso coração. Por isso nós nos humilhamos diante de ti e reconhecemos que dependemos do Senhor. Obrigado, Senhor, por nos santificar e nos dar a oportunidade de vivermos em novidade de vida, sem escândalos em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por transformar os nossos corações e nos capacitar para liberar perdão àqueles que nos ofenderam, do mesmo modo como o Senhor nos perdoou. Nesta noite, diante do Senhor, diante da Tua palavra, estamos nós, a igreja do Senhor, e nós queremos fazer aqui uma declaração. A declaração que fazemos, Senhor, é que nós te amamos. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, e esse teu amor nos constrange e nos faz prostrar diante de ti e admirar o Senhor pelo teu grande amor para conosco. Abençoa, Senhor, cada pessoa aqui presente nesta noite. Abençoa também aqueles que nos assistem através das redes sociais. Que o Senhor esteja trazendo transformação de vidas, edificação e glória ao teu nome. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda de pé, nós podemos dar a bênção.